Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre batismo. Pois bem, você deve estar assistindo esse vídeo pelo nosso site ou pelo canal Tesouro dos Céus. E eu não sei como é que você chegou a esse vídeo, né? Primeiro, muito obrigado. E eu quero só explicar uma coisa. Nós, no canal Tesouro dos Céus, nós procuramos falar um pouco sobre a Escritura de uma forma como realmente está no texto, né? Como realmente está escrito no texto. Eu não tenho nenhuma parceria, nenhuma vinculação com nenhuma instituição religiosa, nada disso. A gente procura aqui estudar a escritura conforme ela é, né? Não conforme A, B ou C, religião tal, religião B ou denominação tal. Falando sobre o batismo, é simples, vamos lá. Pessoal, o batismo vem de uma palavra grega, que na raiz dessa palavra significa o ato de mergulhar, mergulhar profundamente. E essa é a palavra usada muito antigamente para poder mostrar a atitude do ser humano em fazer uma autoanálise, uma alta reflexão, que após essa reflexão, essa autoanálise, ele traria um esclarecimento e fazia com que essa pessoa se tornasse uma outra pessoa totalmente diferente, por causa dessa autoanálise profunda de si mesmo que ela fez dentro do contexto do mundo. Ela voltou com uma nova percepção de mundo, de vida, dela mesma e das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso, tanto que a palavra batismo ela é usada muito, não só em todas as religiões, principalmente pelos gregos, em relação ao indivíduo aceitar uma nova doutrina, o indivíduo aceitar uma nova filosofia de vida, o indivíduo aceitar uma nova crença, uma nova percepção de mundo. Por isso que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, os fariseus e os saduceus, eles têm hipocritamente, eles têm uma rejeição muito grande, porque a atitude deles, estar batizando pessoas dentro do Rio Jordão, era muito semelhante à atitude de muitos filósofos gregos quando estavam ali recebendo os seus adeptos das suas filosofias. Platão, Sócrates, por exemplo, eles realizavam batismos. O batismo ele representava isso, uma autoanálise, uma reflexão profunda do ser, em que ao a pessoa se aprofundar, ela fazia essa reflexão. E quando ela surgia, né, vamos dizer, quando ela voltava, né, dessa reflexão, ela vinha com a nova percepção de mundo, de vida e das pessoas e dela própria. Pois bem, e o que nós devemos entender sobre o batismo? O batismo é que, por exemplo, as pessoas hoje em dia elas não compreendem o batismo como muitas outras simbologias da Bíblia. Na verdade, eu coloquei batismo, mas é mais o tema acerca da simbologia. As pessoas costumam achar que as simbologias são sagradas, são de Deus. O batismo é de Deus, a Santa Ceia é de Deus e tal simbologia é de Deus. E elas não se preocupam com o efeito da simbologia. Toda simbologia em forma de desenhos, em cavernas, em formas de esculturas, em estátuas, em formas de rituais, no caso a lei está cheia de rituais simbólicos, são que ferramentas de apresentação, vamos dizer assim, de conceitos, de ideias, de filosofias, de pensamentos. Nunca você pode valorizar mais o símbolo do que o efeito. O símbolo existe por causa do efeito. O efeito seria o quê? Uma ideia. O efeito seria o quê? Uma causa. O efeito seria o quê? Uma ação que ocorre dentro do ser humano por intermédio de uma aproximação divina que ele possa ter com o Criador. Então isso pode ser retratado para melhor explicar, para melhor ser entendido às pessoas que estão em volta, em forma de símbolos, que são imagens
esculturas ou rituais. E não é isso que realmente o Velho Testamento inteiro mostra, através dos sacrifícios, através da construção do templo, através de vários rituais, as dezenas de rituais no Velho Testamento, são apenas simbologias para representar o efeito que iria ter a presença do Filho do Criador e o que ele iria fazer aqui na Terra e o que ele faz ainda em nós. Entendido? Hoje, então, as pessoas pegam a simbologia e elas valorizam, fazem um involucro de sacralidade, em que de forma que elas passam a ser divinas, essenciais, e os efeitos passam a ser esquecidos. Não podemos fazer isso. Eu vou citar um exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, ela diz que entregou a vida para Cristo, ela tem que se batizar. E que batismo é esse? Ela botar uma bata branca e descer dentro de uma piscina ou dentro de um rio ou dentro de uma lagoa. Porque se ela não fizer isso, ela não se batizou. Pelo amor de Deus, esse ato de entrar dentro d'água, de se molhar ou de ser molhado ou de mergulhar ou não mergulhar, é uma simbologia para representar, para comunicar um efeito que acontece dentro do indivíduo quando ele consegue refletir, compreender e entender a ação do Criador em salvar ele e a humanidade por intermédio do seu Filho, morrendo na cruz por ele. Então ele consegue entender isso. Quando ele entende, então acontece o batismo. Pedro, na sua carta, ele falou: não o batismo do despojamento da carne, sim de uma nova consciência, de uma indagação para com o Criador na morte de seu Filho. Esse é o batismo verdadeiro. Então quer dizer que se uma pessoa ela não descer dentro de um rio, ela não descer dentro de uma piscina, uma bata branca, ela não se batizou, é lógico que não tem nada a ver, porque isso tem a ver mais com controle, com doutrina, com programações, com conceitos, com ideias que regimentam o ser, que faz com que o indivíduo fique preso a denominações, a doutrinas, a facções. Isso não vai levar ninguém ao esclarecimento da verdade. Pelo contrário, isso é uma máquina produtora de hipocrisia. Qualquer pessoa pode pegar, vestir uma bata branca e se jogar dentro de uma piscina e se jogar dentro de um rio. Qualquer pessoa pode fazer isso. É por isso que as simbologias e os rituais foram banidos pelo Novo Testamento. Você não vê ser praticado muito, né? Os apóstolos, eu não digo que eu considero, porque eu acho que nós devemos considerar a personalidade e a conduta do Salvador. Nós vemos ainda em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo batizando. Paulo não batiza, ele batiza uma pessoa, uma família só, numa prisão, e é num tanque. Mas você vê Filipe, por exemplo, batizando. Você vê algumas pessoas realizando o batismo. Mas se você for falar que realmente isso é essencial, descer dentro d'água, e que isso é a consumação do batismo, você vai ter que também explicar por que eles, após o batismo, não fizeram essas pessoas passarem a frequentar nenhuma igreja local da época. Então era só para explicar e fazer com que as pessoas compreendessem um efeito maior que causava aquela mensagem que estava sendo passada, que ao ser transmitida para aquelas pessoas, elas tinham o efeito de causar uma reflexão, fazer a pessoa mergulhar dentro de si mesma, entender a graça que ela estava recebendo, o impacto daquela mensagem que trazia uma notícia espetacular do governo de Deus vindo sobre ela, dando à disposição dela a salvação à disposição dela, e aí ela voltava de novo e enxergava tudo ao seu redor e via com outros olhos. Então isso acontecia nesse processo, o batismo. Não necessariamente aquela pessoa tinha a obrigação de, após ter essa reflexão, entrar dentro d'água com uma bata branca ou algo parecido. Não existia essa obrigação. Inclusive, onde está escrito quem crê e for batizado será salvo, não passa de um acréscimo. No original de Marcos, não tem esse versículo.
No original não tem. Então, assim, cuidado com certos rituais. Ah, mas Jesus disse que batizar, não sei o que, não sei o que. Nunca você vai ver o Novo Testamento pelo Salvador prendendo pessoas em rituais. Quem prende pessoas em rituais são os homens e a religião. O Salvador nunca vai prender ninguém a rituais, porque o efeito da sua mensagem, o efeito do seu sacrifício na cruz, o efeito do reino de Deus sobre nós não requer ritualidade alguma. Apenas a compreensão, a reflexão e, como o próprio Pedro falou, a indagação de uma consciência pura e verdadeira para com o Criador na morte do seu Filho. Então, assim, não existe ritualidade nenhuma. Que a gente às vezes faz as ritualidades para poder representar, para poder comunicar aqueles que não entendem algo parecido, mas isso não é obrigação, nem é obrigatório. E nós não podemos julgar ninguém que diga eu fui batizado e que não desceu as águas, até porque a gente vê hoje em dia um exemplo disso na Europa, no Brasil e tem sido no mundo inteiro. Pessoas que não só desceram as águas, mas tomam Santa Ceia todo mês, fazem todas as ritualidades no meio católico e protestante e que são péssimos exemplos. Inclusive o cristianismo hoje está na Europa nem se fala, acabou, destruiu, foi destroçados. As igrejas na Europa estão virando casas de prostituições. Por quê? Então você defende um ritual, defende todo um sistema que nós temos visto que não só faliu, mas representou péssimo a mensagem do Salvador. Então, assim, nós não vamos fazer isso. Vamos ensinar as pessoas que o batismo, na verdade, é uma reflexão profunda que a pessoa faz ao entender, ao perceber, a compreender a mensagem do Salvador, que é realmente a vinda do reino de Deus sobre essa terra e que nos permite participar desse reino através da sua morte, ao qual antes nós estávamos condenados, porque com a vinda desse reino, ele precisa expulsar o que estava aqui e os que são dele, né? O que estava aqui de penetra e os que fazem parte deles, porque são juntos com as suas obras. E em meio a isso tem que haver uma salvação por parte daqueles que dizem, não, eu não sou do sistema pirata, eu quero ser do sistema verdadeiro, que é do reino de Deus. Então o que acontece? Essas pessoas que dizem que eu quero ser do reino de Deus verdadeiro, eu não quero ser do pirateado, do sistema pirateado, essa pessoa ela é salva. E aí onde também entra a grande compreensão do que é salvação. Bom, isso aqui só foi apenas um pequeno comentário. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou estar colocando outros vídeos sobre o que é batismo, salvação, fé. E eu vejo as pessoas fazerem muita bagunça. E não é simples, não tem bagunça nenhuma, não é simples. Às vezes acontece um emaranhado na cabeça de muitas pessoas que ouvem palavras como essa porque elas foram totalmente manipuladas. A mente delas é cheia de rituais, sacrifícios, coisinhas e mais coisinhas que são intermediárias. Para chegar até o Salvador é tanta coisa e às vezes não precisa. O efeito todo está aqui, ó. Tá? Valeu, pessoal. Veja os nossos outros vídeos, comentários, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.